Vocês não leem a Bíblia, vocês não se baseiam na Bíblia. Vocês nem têm Bíblia em casa. Várias frases relacionadas a católicos não leem a Bíblia. Mas, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre esses 3 pilares da Igreja Católica que muitos não entendem, e de uma forma muito clara. E detalhe, é um trecho aí entre o Padre José Eduardo e também o pastor Paulo Sérgio, que estiveram lá no Inteligência Limitada, abordando e conversando sobre esse assunto. Então, fica comigo até o final do vídeo para você saber a resposta. Católico lê ou não lê a Bíblia? É hora da verdade, hein? Não esquece de que você deve comentar, seja você católico, evangélico, de outra religião ou nem de nenhuma religião, mas respeite essas regrinhas aqui, tá? É importante que você respeite essas regras. Não esqueça também do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, bora para o react. Evangelicalismo, a palavra que quiser usar, né? Essa ênfase maior, né, a Maria. Por quê? Porque uma das questões que o protestantismo tentou trazer, né, apesar de que o protestantismo também teve as suas tradições, foi romper um pouco essa tradição e tentar retornar aquilo que era a Escritura, essa ênfase da Escritura, né, que acaba não sendo algo central dentro desse pensamento católico, em virtude de, por exemplo, as questões que o padre mencionou, elas são questões que vão ser surgidas posteriormente. Elas não são questões que vão ser, por exemplo, debatidas ou criadas no segundo século, no primeiro século, no segundo século. Nós não vemos essa posição de Maria como o catolicismo enxerga. E aí vai uma ressalva também, Padre José Eduardo, que eu tenho feito uma crítica do lado de cá. Então, só lembrando, né, os evangélicos protestantes, eles vivem o sola escritura, ou seja, tudo é baseado na Bíblia, nas passagens bíblicas, ou seja, naquilo que nós temos hoje, que é a Bíblia, papel, né, que é aquilo que mostra ali a palavra de Deus, as promessas, a divina revelação. E aí agora a gente vai para o trecho em que o Padre José Eduardo aborda sobre a questão da tradição na Igreja Católica, da Bíblia e também do magistério. Eu achei muito legal esse jeito que o Padre José Eduardo falou aqui. Leva-se um tempo para construir. Na verdade, nesse ponto nós discordamos veementemente. Por quê? Né? As verdades que estão contidas na divina revelação, elas na escritura, mas embora para nós católicos, e aqui retornando a uma questão de teologia fundamental, nós católicos acreditamos que, embora a Sagrada Escritura seja inerrante, digamos, ela está recoberta pelo carisma da inerrância, ela não pode ser lida fora da tradição, porque ela mesma é uma consignação escrita de parte da tradição. O que é tradição? Em que sentido? A tradição... Gente, só pra você entender aqui, né, inerrância, porque às vezes o Padre José Eduardo usa umas palavras que alguns até ficam perdidos. Essa inerrância significa que é a crença na Sagrada Escritura da sua forma original, ela não contém erros ali, porque a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, então ali não tem nenhuma falha, porque a fonte daquela palavra é Deus. Apesar dos homens terem escrito nos pergaminhos ou trazidos na tradição oral, né, a fonte da palavra de Deus é o próprio Deus, tá bom? Então, a inerrância é esse termo usado aí na teologia que mostra que não tem erro, tá bom? Apostólica, aquilo que foi ensinado, que foi dito, mas que não foi escrito. Tá. A tradição oral. A tradição oral. Tá. Nem tudo, digamos assim, a gente escreve, né? Por exemplo, há muitas coisas que na era apostólica eram vividas e eram evidentes, eram óbvias. Ninguém precisa escrever para deixar aquilo manifesto. Mas a igreja acredita que parte dessa tradição foi consignada nas Sagradas Escrituras através desse carisma da inerrância. Mas, como a Escritura ela não se auto-interpreta, ela demanda uma interpretação, portanto, você tem um carisma adicional a isso, que é o magistério da igreja. É um tipo de um canal de interpretação da palavra. A palavra por si só, ela pode ter várias interpretações. Exato. Tá. Então veja, o magistério da igreja está dentro do que Cristo deixou aos apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita.
Ou seja, eles têm, os apóstolos e os seus sucessores, a missão de interpretar corretamente as Escrituras. Por que isso é importante dizer? Porque nós cremos que, por exemplo, todas essas verdades, de alguma maneira, estão presentes na Escritura, não são contraditórias com as Escrituras, sobretudo, embora algumas delas não sejam explicitamente rasgadas nas Escrituras, mas elas são pressupostas nos textos. Por exemplo, quando o anjo chama Maria de cheia de graça, recharitomene, em grego, quer dizer, agraciada, praticamente feita de graça, né? Ele está aqui, isso acontece antes de ela ser mãe de Deus. O padre José Eduardo deu uma aula aqui em relação à palavra de Deus, à tradição e ao magistério. A palavra de Deus nós tivemos acesso por meio de todos os apóstolos, seus sucessores que trouxeram por meio de pergaminhos ou a tradição oral, ou seja, aquilo que era dito, sabe? Reunir assim os irmãos e falar para eles. E aí foi depois escrito o que veio a Bíblia. Então a Bíblia, este objeto que contém a palavra de Deus, ela veio por meio da tradição oral, da sucessão daquilo que são os apóstolos. Então por isso que a gente diz que a Bíblia, a tradição e o magistério, elas não podem ser separadas, porque senão eu posso incorrer, né? Posso cometer o grande erro de interpretar de forma errada. E se nós formos ver na prática, é realmente isso que acontece. Todas as divisões que aconteceram na igreja, ou por exemplo, religiões que pegam trechos bíblicos ou evangelhos, né? Você vê que existe uma deturpação ou uma interpretação errada daquilo que o próprio Jesus diz. E isso também vale quando a gente coloca ideologias no meio do evangelho ou na vida de Jesus. Porque normalmente esse tipo de questão, ela rompe ou com a tradição ou com o magistério. E na realidade são esses três pontos que precisam estar juntos. A explicação do padre José Eduardo foi assim muito clara. Essa questão de uma coisa não retira a outra. Tem muitas pessoas que falam, mas os dogmas marianos vieram após o 2º século. Mas dentro da palavra, se a gente estuda os concílios, os documentos e aquilo que o magistério diz, a gente vai encontrar os dogmas. Inclusive no catecismo, toda a explicação que se dá lá, além de toda a tradição, que é toda a história da igreja, a sucessão, a tradição oral, você vê os trechos bíblicos, a base bíblica, ou seja, a base na palavra de Deus. Tudo que existe de dogma na Igreja Católica, apesar de alguns não concordarem, não foi inventado, não é um acréscimo à palavra de Deus, até porque não existe acréscimo à divina revelação. Aquilo que era necessário ser dito, já foi dito. Nós precisamos estar muito firmes com esses, se você é católico, claro, né? Com esses três pilares. A palavra de Deus, a tradição e o magistério. A palavra de Deus, que é a revelação de Deus durante todo esse período, né? Então, desde lá do Gênesis até os dias de hoje. Então, até os dias de Jesus, né? Porque foi quando teve o ápice, né? O fechamento da divina revelação, porque não há mais nada de novo a ser trazido por Deus. O que tinha que ser dito foi dito, e agora a gente tem que seguir até a segunda vinda de Jesus. Então, a palavra de Deus e a tradição, que é toda essa história, né, o que foi repassado, e o magistério, que nos ajuda. O magistério é o quê? O Papa, os bispos, os padres, que nos ajudam ali a ter a correta interpretação, porque eles estudaram a palavra de Deus, tem toda a sucessão apostólica, e aí com eles a gente consegue viver bem a interpretação. Por isso que muitas vezes tem até movimentos dentro da Igreja Católica que se perdem, porque eles rompem com o magistério, por exemplo. Quem é muito aficionado apenas na tradição, esquece o magistério. Então começa a atacar o magistério. Mas ao mesmo tempo que ataca o magistério, ataca também a palavra, porque acaba se contradizendo. Então por isso que são três pilares que não se separam. É assim como a Santíssima Trindade. Uma coisa não separa a outra. Não tem como separar. Não são três pessoas diferentes. É um que está no outro. Então, eu trouxe isso daqui, talvez você que é evangélico protestante não entenda, mas quem sabe com essa
explicação clara do padre José Eduardo, você entenda. Ju, mas eu não concordo com isso, tá? Tudo bem você não concordar. Mas não cometa o erro que alguns cometem quando comentam nos nossos vídeos em relação à questão de santos, de Nossa Senhora, ou até mesmo quando a gente traz esses debates, e esses debates são saudáveis, tá? Nos acusando de não ler a Bíblia. Não quer dizer que porque só você que lê a Bíblia, ou só você que considera os trechos bíblicos, só você lê. Aliás, a Bíblia está presente em toda a Santa Missa. A gente lê Salmo, o Antigo, o Novo Testamento. As orações contidas na Santa Missa também são bíblicas, além de ser tradição, né? Enfim. Não acuse os católicos de não lerem a Bíblia. A gente não só lê, a gente ouve, a gente medita, a gente ora com ela. Você pode não concordar com os 3 pilares, é uma escolha sua, mas cuidado para não acusar o irmão daquilo que ele não faz, e que infelizmente isso acontece bastante. E aí, como eu sempre falo, diante desses reacts de debate, esse debate é um exemplo, pelo menos esse trecho aí, de respeito com a diferença, de diferença doutrinal. Eu explico o meu ponto, você explica o seu ponto, e eu não te corto, eu não sou grosseiro, e eu não levo ali para o pessoal. Não é pessoal, é apenas a questão doutrinária que tem suas diferenças e que tá tudo bem a gente conversar. Não tem problema nenhum a gente conversar sobre essas questões. Aliás, até nos ajuda a conhecer mais da nossa fé, entender um pouco mais o outro, né? Então, me conta nos comentários, se você que não é católico for mais claro agora pra você os 3 pilares da Igreja Católica. Se você é católico, me conta se você já via dessa maneira, se agora ficou mais claro também, o que você achou desse react aqui, tá bom? Mas respeite todas essas regrinhas. Não esqueça também de deixar o meu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!